Jesus é plural. Ele é mestre dos mestres. Não é isso? Então não cabe o... Mas na língua portuguesa eu não posso falar o mestre Jesus. Eu suprimi o "o" e coloquei mestre Jesus. A outra causa que me fez escolher esse tema hoje. Nós estamos no período de Quaresma. Sabemos que a Quaresma, ela foi instituída pela Igreja Católica no ano 325, no primeiro concílio de Nicéia, à época do imperador Constantino. Por quê? Porque é pós-carnaval, em que se sabe que nessa época o que predomina é o instinto. Mas o carnaval não foi sempre assim. A origem do carnaval é lá da Grécia Antiga, onde se celebrava o final do inverno, o fim do inverno e o início da primavera, com dias solarentos, dias compridos. Essa foi a origem inicial do carnaval. E depois ela foi acontecendo e acabou virando essa festa que nós estamos vivenciando e que todos conhecem, que é o Império dos Instintos, não é isso? Então, para depurar, o objetivo dela é depurar, é limpar, é trocar a energia, mudar a vibração. Porque, tanto é que ela começa na quarta-feira de cinza e vai até o domingo, o sábado, né, de Aleluia, que antecede o domingo de Ramos, e no domingo seguinte é o domingo de Páscoa, aonde se celebra a ressurreição de Jesus Cristo após os 3 dias, né, após 3 dias da sua crucificação no Gólgota, no Calvário. 40 dias. A gente sabe que tem uma variação, às vezes é 40, 42, mas não importa. Porque esse número 40 também ele é muito enfático na linguagem bíblica. 40 dias Jesus jejuou. 40 anos o povo hebreu fez a travessia em libertação do Egito, né, em sua libertação, com Moisés, o povo hebreu. 40 anos, né? 40 dias foi o dilúvio, 40 dias e 40 noites, dilúvio. A mulher, quando tem um filho, 40 dias de resguardo. Então, esse número realmente é um número enfático. Por esses motivos, eu resolvi escolher esse tema, por essas razões. Vamos começar o nosso tema, Mestre Jesus. Você continua. Primeiro botão. Peraí. Acho que Tinha tanto no ar.
naquele mar, naquele rio, em casa de Isaque, naquela estrada, naquele sol, o povo a escutar histórias tão bonitas, seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita, e seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquele chão, naquele poço, em casa de Sidão, naquela relva, no atardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Perdoar, via o coração, voltar a ser criança, e seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham. Quem souber, cante. De pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, no tribunal, alguém levou o jardim da lei. Quem sabia Qual foi o mal? o crime que ele fez? Quais foram Seus pecados, chegou a honesto de denunciar, chega na posição de alguns privilegiados. Vou interromper, porque eu faço questão de ler essa letra, porque essa é a cartilha, essa foi a cartilha, essa foram as lições que ele, como encarnado, nos deixou. Jesus, o Cristo Jesus, faz parte da comunidade dos Cristos. Ele está no topo, na questão 100 do Livro dos Espíritos, fala da sequência dos espíritos impuros, puros. Mas além daqueles espíritos puros que eles descrevem, existe ainda uma outra classificação de espíritos puros. E Jesus está no topo dessa outra classificação. Ele é uma inteligência divina em comunicação indescritível com Deus. Ele é um co-criador. Ele moldou o nosso planeta, a matéria-prima de Deus, o fluido cósmico. Mas ele, junto com mais alguns da equipe de Cristos, moldaram o nosso planeta Terra. Ele é o nosso governador espiritual. Mas ele, diz João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele não precisava ter vindo, ele não tinha mais que, não é nem reencarnar, porque ele não reencarnou, ele encarnou. Porque Cristo é um espírito que já está na fase da ressurreição. Essa é a diferença de reencarnação e de ressurreição. Reencarnação é tomar corpo, perto do corpo, perto do corpo, para que possamos expiar nossas mazelas, nossas culpas,
submetermos as nossas provas e com isso galgarmos cada vez mais um degrauzinho na nossa evolução. Mas por amor, ele encarnou. Então o verbo, o que é o verbo? O verbo é ação. E ele se fez carne, ele encarnou, veio entre nós para nos ensinar. E exatamente por isso, meus irmãos, nessa quaresma, que nós estamos nos preparando para recebê-lo, ou para festejar a sua ressurreição, no domingo de Páscoa, que nós devemos... Na quaresma se faz o quê? Na quaresma se pede que se abstenham de determinados alimentos, não é isso? Que se faça sacrifício, que se faça oração, que se faça jejum. Mas esse jejum, ele tem que ser maior. Não é só jejum de não comer. É jejum de maledicência, é jejum de crítica, é jejum de apontar o dedo para o outro. É jejum dessas mazelas, é a gente entrar para o reino de Deus, fazermos a nossa reflexão, nos analisarmos, vermos qual a condição que nós estamos, o que nós estamos fazendo desse lapso temporal em que nós estamos aqui na nossa encarnação. Aí diz a letra o seguinte: um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem Galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. E ele amava muito, já sabemos. E não fazia diferença alguma, nem com pobre, nem com rico, nem com pecadores, não pecadores. Aliás, ele falou que ele não veio para os sabios, ele veio para quem? Para os doentes, doentes da alma, não é? Esse seu jeito simples de conversar, porque ele nasceu numa manjedoura, de uma família simples, José e Maria, Maria e José, numa manjedoura, porque não teve uma casa, uma pousada, um hotel, um hospital para ele nascer. E isso não tirou a glória dele. Mesmo assim, veja, ele foi puro amor, puro amor. E aí, continua, seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. O seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou a todos que vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, na casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Que histórias! Olha, nós temos as parábolas do bom samaritano, das loucas virgens, do filho pródigo, da dracma perdida, tantas histórias. Olha a nossa cartilha. Nós temos, a gente só tem que estudar a lição. Só estudar a lição, porque a cartilha está aí, toda escrita. Continua. E o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. Em plena rua, naquele chão, naquele poço em casa de Simão, naquela relva ao entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez. Quais foram seus pecados?
seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados. E mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Eu falei logo no início, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem diz isso? É o João, o apóstolo João, evangelista João, no capítulo 1, versículo 14. E tinha que ser o João. Por quê? Porque o Evangelho, não, na verdade, não são os livros. Quem é o Evangelho? Quem é o Evangelho? É o próprio Jesus. Ele é o Evangelho. Os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João, são a biografia daqueles momentos, de que Jesus, né, biografia dos momentos e das lições que Jesus nos deixou. E o João, esse evangelista João, ele começou desde pequenininho, desde pequeno, primeiro como discípulo de João Batista e depois como discípulo de Jesus. E foi o único discípulo que acompanhou Jesus em todos os seus passos até a crucificação. Ele ficou quando Jesus estava crucificado. E foi ali que ele recebeu, que Jesus entregou sua mãe Maria aos cuidados de João. E o João cuidou da mãe dele até o passamento dela, até a volta para o mundo espiritual. O João foi o último evangelista de todos eles. O evangelho dele não foi ele que escreveu, ele editou, porque ele tinha mais de 90 anos. Então ele retrata, por isso que ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que é Jesus, que é a figura de Jesus, que ele conviveu com essa figura esses anos todos, né? Durante os anos em que Jesus ficou conosco. Então, essa cartilha, essa missão, é que nós devemos ter em conta, para que a gente possa realmente se tornar o homem de bem que ele quer que nós nos tornemos. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem tudo. O que é o homem de bem? O homem de bem é aquele que perdoa pelo perdão em si, pelo amor que ele tem. Gente, o amor é mais do que justiça. Quando eu pratico um delito, uma ofensa, de alguma maneira eu tenho que me regenerar, eu tenho que pagar, eu tenho que espiar. Mas tudo que extrapola aquela justiça, aí é amor. Enquanto eu estou cumprindo, não, é justiça. Mas se eu extrapolar o âmbito da justiça, eu estarei no amor. E é isso que Jesus quer que nós façamos. Que nós olhemos para nós, que nós revisemos o nosso dia a dia. Gente, para ser assim, não precisa também de tanta coisa. Eu cito sempre, aliás, eu encontrei muitas pessoas das conversas fraternas, gratidão, gente. E o que eu digo sempre? Olha o que acontece. Se você pega um ônibus aqui nos ingleses e vai até o centro, são 35 quilômetros, não é isso? E o que acontece? O ônibus, ele não é paradinho, ele mexe, não mexe. Aí eu sou do lado dá licença. Eu estou do lado da criatura, perdão, senhora, e fico batendo na pessoa ao lado. Nesses, pasmem, 35 quilômetros, a criatura não olha uma para a outra e fala: bom dia, boa tarde. É isso que nós temos que rever, não é praticar grande, é isso. São as coisas pequenas.
As coisas pequenas, as coisas simples, não é verdade? Tem uma historinha que eu conto sempre também do Saint-Exupéry, que ele conta que um sorriso salvou a minha vida, é a história. Como assim? Sabemos que Saint-Exupéry, o escritor do Pequeno Príncipe, ele era aviador, pregava correspondência com aviões. Aqueles aviões daquela época que não tinham recurso nenhum, colocava óculos, capacete e ficava olhando o chão, né, para ver onde é que estava. E ele, mais na Segunda Guerra, ele foi recrutado para trabalhar, ser aviador. E ele foi preso pelos alemães. E aí, pode ser. Ele foi preso pelos alemães. Quando uma pessoa é presa, é retirado todos os objetos, é retirado tudo da sua posse, para não se machucar, etc. Mas ele, colocando a mão no bolso, ele encontrou uma butuca de cigarro. Se fumava muito, né, antigamente. Hoje em dia, graças a Deus, nem tanto. Mas uma butuquinha de cigarro. Aí ele pegou aquela butuquinha de cigarro, olhou para o carcereiro, fez o sorriso Mona Lisa. A princípio, o carcereiro olhou meio sério e não deu bola. Mas ele insistiu com o seu sorriso Mona Lisa. E o carcereiro chegou e acendeu essa butuquinha de cigarro. E houve um cruzar de olhares. Com isso, foi nos dias subsequentes, conversavam entre si, carcereiro e Saint-Exupéry. Tem família, tenho família, não tenho família? Tenho sim, tenho família. Talvez nunca mais eu os veja. A ponto de comover esse carcereiro para possibilitar a fuga do Saint-Exupéry. E ele não deixou a porta aberta para que o Saint-Exupéry fugisse, porque sabia que ia chegar ali fora, ia ser metralhado e pronto. Não. Ele retirou o Saint-Exupéry da cela e levou para um lugar bem distante, aonde não tivesse a mínima possibilidade dele ser preso. Um sorriso Mona Lisa. Percebem o que eu estou dizendo? Dá para alcançar o que eu estou dizendo? É exatamente isso. Então, olhar para o nosso companheiro do lado, para o nosso irmão do lado, e fazermos essa convivência. É isso que ele quer da gente. Tem um caso que eu vou contar para vocês, e é bem interessante esse caso, porque ele foi escrito por um escritor, poeta, tradutor norte-americano, chamado Longfellow. Longfellow foi famoso, né? Ele foi no século XIX. E teve obras traduzidas por Machado de Assis. E Dom Pedro II, em 1800, não lembro agora a data, não importa, também no século XIX. E numa visita que ele fez aos Estados Unidos, por 3 meses nos Estados Unidos, ele visitou Longfellow e mantinha correspondência com Longfellow. Outra coisa, a história de Dom Pedro II está sendo recontada. Porque a nossa história do Brasil foi mal contada, infelizmente. Ela está sendo recontada. Ele foi um grande estadista, considerado um dos maiores estadistas do tempo. Falava mais de 6 idiomas. E sabe quem foi Longinos? Dom Pedro II? Dom Pedro II foi Longinos. Quem é Longinos? Aquele soldado lá. Por isso que ele está aqui. Quando Jesus estava na cruz, já quase expirando, sofrendo muito, não teve um soldado que lancetou? Esse soldado chamava-se Longinos. E ele teve uma sucessão de reencarnações. E a última reencarnação dele foi com Dom Pedro II. Interessante, né? Foi como Dom Pedro II. Ele terminou, não precisaria mais reencarnar, mas até ele chegar ali, ele teve um caminho muito longo, muito longo.
Então, essa história está no livro Contos e Pontos, ditado pelo espírito Humberto de Campos e psicografado pelo Chico, pelo Francisco Cândido Xavier. E conta o seguinte, que num mosteiro, num certo mosteiro, havia um monge que orava, meditava, ele queria ver Jesus, ele sonhava com Jesus, ele queria ver Jesus. E uma manhã ele acordou, estava orando, né? Acordou, foi orar, estava orando. Eis que, quem apareceu? Jesus apareceu para ele. Mas no instante que Jesus apareceu para ele, o sino do mosteiro começou a badalar. E era o dia de ele atender aquele povo para quem eles davam assistência, comida, remédio, roupas, ou seja, fazia o trabalho de benemerência. Ele tinha sido recrutado para aquele dia ele fazer essa obra. Aí ele olhava para Jesus e ouvia o sino. Olhava para Jesus e ouvia o sino. Fazer o quê? Mas mesmo assim, ele levantou-se e foi trabalhar. E trabalhou todas aquelas horas necessárias, muito triste, pesaroso, porque ele queria orado tanto para ver Jesus. E ele teve que deixar Jesus para cumprir o trabalho. Quando terminou a tarefa, ele voltou para a sua cela. Eis que, quando ele entra na cela, eis que quem ele vê? Jesus. Aí Jesus lhe diz: meu filho, eu só estou aqui e fiquei lhe esperando porque você foi cumprir a sua obra, o seu serviço. Porque se você tivesse se furtado a ela, eu teria ido embora. Francisco de Assis já estava velhinho, decrépito, quase fazendo a sua passagem. Foi questionado por um franciscano da ordem dele, que lhe disse o seguinte: Pai Francisco, se o senhor trabalhou tanto, né, para o povo, se doou tanto, se despojou de todas dos seus bens, o senhor fez bem para tanta gente. Se o senhor fosse pedir algo para Deus, o que o senhor pediria? Ele falou: meu filho, eu pediria isso, mexer nas minhas plantinhas. Isso eu ia pedir, a possibilidade de mexer nas minhas plantinhas. Conhece-se a árvore pelo fruto, e o homem por sua obra. É isso que ele quer de nós. Então não esqueçamos nunca que o essencial também não é visto pelos olhos. O essencial é visto com os olhos do coração. Aonde estiver seu coração, ali estará seu tesouro. A propósito disso, tem um filme no YouTube, 50 minutos, não chega a ser uma hora, que é muito bonitinho. E diz assim: onde estiver seu coração. Muito interessante. E exatamente essa é a lição do Cristo viajante, que desce do céu para a terra e ensina. Então, um jovem que está perdido em conflito com o Pai, encontra o Senhor e todas as lições são lhe dadas. Então, meus irmãos, é isso que a gente tem que levar em consideração. Alfredo, eu reduzi a folha, viu? É isso que a gente tem que ter em consideração. Para encerrar, eu quero ler a última estrofe da canção, que o padre Zezinho falou, que ele cantava, até ali onde eu havia lido, até onde a música canta. Mas que os bispos depois
o pressionaram e falaram: como? Você mata Jesus e fica por isso mesmo? E os outros dogmas? Aí o padre Zezinho fez a outra estrofe. Aí que antecede essa, né? E mataram a Jesus de Nazaré, e no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Aí a última estrofe é essa: vitorioso ressuscitou, após 3 dias a vida ele voltou. Está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno, mas ele vive em cada lar. E onde se encontrar um coração fraterno. Proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante Deus, conosco está. Ele é o Cristo e a razão da nossa fé, e um dia voltará. Mas ele está conosco a todo instante, assim como Deus está conosco. Emmanuel fala, né? Emmanuel, aquele espírito que ditava para o Chico as obras, ele dizia o seguinte: que Deus está muito mais conosco do que nós com ele. Por quê? Porque ele está aqui no reino. O reino dele é aqui, não é? O reino dele é aqui. A gente esquece disso. A gente esquece da presença de Deus. A gente esquece dos ensinamentos de Jesus Cristo. E é fácil, a cartilha está aí. E todos nós sabemos de tudo isso, de tudo que é certo, de tudo que é errado. Sabem por quê? Onde é que está escrita a lei divina? Aonde? O código divino, né, do que é certo, do que é errado. Onde é que está escrito? Não é no papel, é na nossa consciência. Só que a gente esquece. Então, gente, muito obrigada. Fiquem com Deus e com Jesus. Gratidão pela paciência. Fiquem bem.